A paz de Deus seja com todos. Amém. Passando aqui para compartilhar mais uma reflexão. Para isso nós vamos ler juntos em Gênesis capítulo 44, versículos 33 e 34, que diz assim: Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Aqui, nos capítulos anteriores, conta a história de José, né? E José é muito amado de seu pai, filho mais novo, odiado pelos seus irmãos e vendido por eles, né? Foi levado ao Egito como escravo, lá sofreu, foi caluniado, foi preso, foi esquecido, né? Mas a Bíblia diz que em tudo o Senhor Deus estava com ele. E depois de um tempo, o Senhor Deus trabalha na vida de José de forma que o coloca como o segundo mais importante no Egito, onde ele governa, né? E administra as riquezas do faraó e todas as coisas do Egito. E se cumpre então o sonho que Deus tinha dado a faraó e tinha permitido de José interpretar. Chega o tempo da seca, da fome, e Canaã é atingida também, onde os parentes de José moravam, e seus irmãos veem a necessidade de ir ao Egito para comprar alimento. Chegando lá, é José quem vende o alimento para eles, né? E José não se dá a conhecer a seus irmãos, mas começa a testá-los, de modo que deixa claro para eles que se eles precisassem comprar novamente alimentos, precisariam trazer o irmão mais novo junto. Chegando de volta à sua terra, eles comunicam ao pai, né, Jacó, da situação de que para conseguirem alimento novamente precisariam levar Benjamim consigo. E o pai recusa porque já tinha perdido um filho e não queria perder mais uma vez. Então o pai se nega a deixar que os seus irmãos levem Benjamim para buscar comida, consomem a comida que tinham comprado no Egito até que ela se acaba, e então o aperto chega novamente e, contrariado, o pai permite que os irmãos de José levem o irmão mais novo, Benjamim, consigo para o Egito para comprar alimento novamente. Chegando lá, José os testa mais uma vez, de forma que Benjamim é tido como acusado e precisará ficar ali como escravo, né? E Judá, nessa hora, intercede pelo irmão. Então, é o momento onde Judá suplica e fala: fique eu no lugar do teu servo, tenha a minha vida no lugar do meu irmão, mas deixe ele ir, deixe ele voltar com os irmãos dele para o meu pai, né, ou para seu pai. Porque como chegarei eu, né, como subirei eu mais uma vez ao meu pai, sem ter o meu irmão comigo? Na imaturidade, os irmãos de José venderam ele, odiaram, tiveram inveja, usaram de maldade. Apesar de todas as dificuldades que José passou, o Senhor usou cada uma delas para fortalecer a José, para estruturá-lo, para prepará-lo para o lugar que ele seria colocado, para que ele não viesse também a se perder. Mas aos irmãos de José, o Senhor também concedeu uma oportunidade de que fizessem diferente agora, uma vez que estavam sendo testados novamente. Como reagiriam? E na nossa vida não é diferente. Muitas vezes, na nossa imaturidade, agimos de forma imprópria, causando danos aos nossos irmãos, vivendo de forma egoísta, pensando somente em nós mesmos, nos nossos próprios prazeres, nas nossas próprias vontades, no nosso próprio bem, culpando aos outros, fugindo da responsabilidade, ao invés de ajudar, ao invés de dar a vida. E aqui, Judá, numa segunda oportunidade, ele agarra a oportunidade, ele se arrepende. E ele fala: não posso voltar para o meu pai, não posso subir ao meu pai sem o meu irmão. Judá entendeu o que é viver em irmandade, o que era carregar os fardos uns dos outros, o que era chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, sofrer com os que sofrem, estender a mão.
tomar a responsabilidade para si. Refletindo sobre isso, nós devemos meditar. Onde precisamos melhorar? Onde não fomos aprovados ainda? Quais as oportunidades que estão permeando a nossa vida e que precisamos agora agarrá-las e fazer diferente, fazer melhor, fazer direito? Onde agimos com imaturidade e agora precisamos agir com maturidade? Onde fomos irresponsáveis e precisamos agora agir com responsabilidade? No jardim, cada um colocou a culpa sobre o outro. E Adão colocou a culpa sobre Eva, a mulher que o Senhor lhe dera. Assim disse Adão. Mas Jesus veio e nos deixou o modelo. Perfeito modelo, Jesus, que devemos seguir. Jesus nos ensinou a dar a vida pelos irmãos. Jesus pagou o preço, tomou para si a responsabilidade e disse: eu assumo, eu pago a conta. Que possamos olhar para Cristo e seguir o modelo perfeito, que é Ele, o Mestre. Que possamos aprender dele que é manso e humilde de coração. Que possamos aprender dele que deu a sua vida. Ele escolheu entregá-la em favor dos irmãos. Em 1 João, capítulo 3, versículos 10 em diante, diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. No verso 14 diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E no verso 18 diz: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Dar a vida pode ser morrer por alguém, mas dar a vida também é gastar a vida por alguém, por algo, por uma causa. Que possamos dar a vida pelos nossos irmãos, gastar a nossa vida que de Cristo recebemos, em prol do reino de Deus, em prol da verdade, em prol dos nossos irmãos. Que ao sermos testados, sejamos aprovados em tomar para nós a responsabilidade, em assumir a culpa, assumir a causa e ajudar os nossos irmãos. Que possamos amar não só por palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Assim como Cristo deu a sua vida por nós. Que possamos gastar a nossa vida servindo a Ele e dando a vida pelos irmãos. Fica essa reflexão para cada um de nós, que possamos meditar. Como chegaremos ao nosso Pai? Deus, o Senhor, Criador de todas as coisas. Nos apresentarmos a Ele e dizermos: eu cheguei. Estou aqui, sabendo que Deus Pai Criador ama não somente a nós, mas a todos os nossos irmãos. Deseja que todos se salvem. Como poderemos nos apresentar a Ele e dizer: eu cheguei aqui e não me esforcei para ajudar ninguém, não parei no caminho para socorrer ninguém, não estendi minha mão, não servi? Cristo Jesus nos deixou o modelo, dizendo: Pai, todos os que a mim me deste, nenhum deles se perdeu. O Mestre é perfeito, somos imperfeitos, mas que possamos olhar para o modelo e procurar seguir, sabendo que aqueles que o Senhor Deus coloca no nosso caminho para auxiliarmos, para ajudarmos, para dividirmos as cargas, para intercedermos, para caminharmos juntos, o Senhor exigirá que prestemos contas, demos a nossa vida pelo irmão. Ajudamos, assumimos a culpa, assumimos a responsabilidade, ajudamos a levar o fardo, estendemos a mão, cobrimos com a capa no tempo do frio, dividimos o alimento, dividimos a água.
Que o Senhor nos conceda refletir sobre isso e buscar no Senhor entender o que é que ainda está faltando, onde precisamos ajustar, onde precisamos melhorar, onde é que ainda estamos enroscados, precisamos ser aprovados, o que é que precisamos fazer diferente, agir diferente, quais as oportunidades que estão diante de nós e como devemos reagir diante delas, para que sejamos então aprovados, para que alegremos o coração do Pai e para que assim possamos chegar diante dele e dizer: Pai, todos aqueles que tu colocaste no meu caminho para ajudar estão aqui. Não temos salvação para oferecer a ninguém, mas temos a responsabilidade de viver irmandade, de dar suporte e de auxiliar os nossos irmãos. Que possamos orar, que possamos interceder uns pelos outros, que possamos estender a mão, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Que possamos ser como bom samaritano, deitar azeite e vinho e enfaixar as feridas dos nossos irmãos. E entender também que muitas vezes não seremos aquele que socorre, mas podemos ser o que está sendo socorrido. Que possamos amparar uns aos outros. Que possamos chegar todos juntos ao final e dizer: estamos aqui. Todos nós, cada um de nós. Deixamos algumas coisas para trás que pesavam, que embaraçavam, que atrasavam. Em alguns momentos diminuímos a marcha, andamos mais devagar, mas estamos todos aqui para cearmos em família. Possamos refletir sobre tudo isso e que o Senhor nos ajude, clareie o nosso entendimento para que possamos entender como, quando e o que fazer. Que Deus abençoe cada um de vocês, fiquem com Deus e um beijo no coração.